Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada ativista contra o tráfico humano. Eu venho toda terça e sexta trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, o caso de hoje me deixou tonta fazendo esse caso, porque vocês vão ouvir coisas aqui e você fala, como é que alguém caiu numa coisa dessa? Mas você pode ver que a manipulação às vezes pode chegar a qualquer pessoa, sendo essa pessoa até às vezes com um grau universitário, formação em psicologia, o raio que seja, mesmo assim essas pessoas ainda caem em casos como esse. Mas vamos ao caso de hoje. Preste muita atenção, porque tem muita gente dentro desse caso, tá bom? Sarah Lawrence College é uma renomada universidade privada de artes liberais que fica em Bronxville, em Nova York. Fica a 15 minutos ao norte da cidade de Nova York. É uma das mais prestigiadas universidades e caras, né? Para vocês terem ideia, por ano paga-se por valor de uns R$300 mil somente para a faculdade, fora tem muitos estudantes que vêm de outros estados, países, precisam ainda pagar também onde eles moram. Em 2009, Daniel Barban Levin, 18 anos, começou seu primeiro ano na universidade e foi morar no Hill House, que é um dormitório estilo apartamento, onde morava a maioria dos alunos do primeiro ano. E outros 3 alunos dividiram com ele a suíte. Então, ali, o Daniel morando, no quarto dele tinha 3 pessoas e teve outro jovem chamado Santos Rosário. Os dois ficaram no mesmo quarto e os outros 2, Gabe, Chazov e Mark, ficaram no outro quarto. Eles se tornaram amigos rapidamente e assim, para tudo que eles faziam juntos, né? E lá na faculdade, lá no local onde eles dormiam, tinha muita gente no prédio e tal, e lá eles conheceram Cláudia Drury. Cláudia Delafield Drury cresceu em Pasadena, na Califórnia, filha de um novelista famoso, Tom Drury, vem de uma família com dinheiro. O Santos, ele começou a namorar uma garota que ele conheceu, chamada-se Thalia Ray, que também estudava lá. Thalia ou Thalia, vou me referir como Thalia, tá? Thalia e a sua melhor amiga Isabela Pollock eram inseparáveis. Elas também moravam no Hill House. Isso levou o Santos a conhecer a Thalia. Então, basicamente, os 3 ali, Santos, Thalia e Isabela, tornaram-se inseparáveis. E eles dois, como eu falei, Thalia e o Santos começaram a namorar. A Isabela, ela era tímida e bem quieta, né? Ela era do Texas. Ela não tinha família por perto. Quanto mais o grupo se conhecia, mais unidos eles ficavam. Não tinha com quem contar, não tinha família ali do lado. A Isabela, ela estava lá porque ela ganhou uma bolsa acadêmica integral. Então, ela não era uma pessoa de família de posse. A Thalia, ela já era de Nova Jersey, mas elas acabaram se unindo. A Isabela, ela precisava se abrir mais, porque ela era muito calada, muito introvertida. Já cada um tinha uma personalidade diferente. O Santos, ele já não se abria muito sobre o passado dele. Já a Thalia era um livro aberto, escancarado. Ela contou a todos que o pai dela estava na prisão, ele passou por muita coisa na vida dele e realmente a inspirou a querer se tornar advogada e fazer justiça, porque, segundo ela, o pai estava na prisão por um grande erro judicial. Vocês vão ver a palhaçada. Ela disse que seu pai tentou salvar ela e a sua irmã da sua mãe abusiva. Mas sua mãe havia trabalhado com alguns agentes governamentais de alto nível que queriam capturá-lo, prendê-lo, né, o pai dela, e ela acreditava em tudo isso. A Thalia sempre fez o possível para dizer que o pai era um cara incrível. Eles estavam acabando o ano escolar. E eles poderiam escolher se eles ficariam naquela casa, lá, né, onde eles moravam, estudantil, ou se eles alugariam uma casa fora do campus da universidade. A Thalia, ela tomou a iniciativa de que a gente podia morar fora do campus da universidade. Cada um poderia ter seu próprio quarto. Então, o Daniel sugeriu que a amiga dele, Judiliana Janice, fosse morar com eles. Então, o segundo ano começou incrível. Todo o grupo de amigos estava ali. Aí, o Daniel começou a namorar uma moça. E ele passava a noite com ela na maior parte do tempo, basicamente tornando a nona, vamos dizer assim, colega ali de quarto. Mas não era que ela ficava lá também, então era uma galera morando lá. Mas ela acabou se tornando uma pessoa permanente. E outra pessoa que passou a ser bem permanente na vida de todo mundo lá era Ivan Goya. O Ivan, ele foi militar por muitos anos. Ele serviu em turnês no Afeganistão, no Iraque, e ele sofreu PTSD, que seria o transtorno, em português vocês me perdoem, eu vou escrever aqui na tela o que é, me fugiu o nome em português. Então, ele ficou muito grave, porque ele perdeu muitos amigos na guerra, em combate, então isso realmente bagunçou com a cabeça dele, né? Ele estudava na Universidade de Colômbia, que é uma universidade prestigiadíssima, mas os pais do Ivan acabaram falecendo apenas com alguns meses de diferença, e isso causou uma depressão ainda mais profunda nele. Então ele resolveu tirar um ano de folga da escola para se concentrar, curar mentalmente, e ele acabou muito tempo com essa velha amiga dele, a Thalia. E ele acabaria se tornando um bom amigo para o resto do grupo. Ele estava junto com todo mundo o tempo todo. Ele não estudava lá, mas estava lá direto. A Thalia convocou uma reunião. Ela explicou com entusiasmo que seu pai logo seria libertado da prisão. Ela explicou que ele não tinha lugar para ficar e se ele poderia ficar com eles por um tempo, nem
ninguém se importava muito, mas todos sabiam que era um dormitório pequeno, apertado, tinham 3 andares, cada um tinha seu próprio quarto. Então, eles aceitaram e ele foi ficar lá com os jovens, o que foi uma catástrofe. Voltando no tempo, quem é o Larry? O pai da Thalia. O Larry decidiu ingressar-se no exército quando jovem, em vez de ir para a faculdade. Sempre foi dito que ele era o tipo de cara que poderia fazer amigos onde quer que ele fosse. Ele disse que depois do serviço militar ele conseguiu um emprego no Wall Street, né, que é um negócio de negócio em Nova York, apesar de não ter diploma nem experiência com ninguém e nem nessa área de sucesso. Ele conseguiu fazer, segundo dizem, uma network. Ele fez muitos contatos. Depois disso, segundo ele trabalhou em financiamento de construção e ele abriu até sua própria companhia de seguros comerciais, o Larry. Algumas coisas são verdades dele, mas é 99% mentira. A única coisa verdadeira é que ele reabriu mesmo esse seguro, essa de comercial e também depois uma danceteria. Eu já chego lá. O Larry, ele acabou se tornando amigo de um empresário muito famoso que o chamou para fazer parceria numa boate em New Jersey. E ele aceitou. Então, ele era realmente um homem que as pessoas confiavam, vamos dizer assim. Então, a Thalia, voltando agora para a história, a Thalia, ela estava toda feliz que seu pai estava com ela, com seus colegas de quarto, perceberam o quanto especial era ele para ela. Finalmente, eles disseram, que o pai dele era maravilhoso, tal. E o Larry, ele ficaria no quarto da Thalia, dormiria no chão. Aí ele começou a limpar a casa, ele começou a lavar prato, preparar grandes refeições para todos os colegas lá do grupo. Ele basicamente se tornou uma mãe daquele pessoal lá. Então, o apartamento, imagina, com 8 estudantes universitários, alguns namorando, com namorado lá, então era muito caótico, muito bagunçado, e eles totalmente estavam amando o Larry lá, porque o Larry estava limpando tudo, gastando tempo, fazendo comida caseira. A Thalia, o Santos, a Isabela e o Ivan ficavam acordados até tarde da noite, por horas, ouvindo o Larry contar as histórias sobre seu tempo no corpo de fuzileiro navais, seu tempo na prisão, todas as experiências da vida. Ele era um bom contador de história e as pessoas ouvindo. No entanto, realmente parecia que ele também tinha um interesse genuíno no que estava acontecendo na vida de cada um dos jovens. Então, ele queria interagir com cada um deles. O resto do grupo, que era o Daniel, a namorada dele, Gabe Max, a Cláudia e a Juliana, eles achavam que algo estranho estava acontecendo na casa. Eles estavam pensando aqui, nossa, aquelas conversas deles, só ouvindo ele até madrugada, a casa já não tinha mais aquelas festas que eles davam, eles não estavam mais festejando, jogando videogame, e alguns deles começaram a se perguntar, mas quanto que tempo esse cara vai ficar aqui, já que ele não parecia estar fazendo qualquer interesse para alugar um local para ficar. Mas nenhum deles disse nada, porque não queria chatear a Thalia, que estava muito feliz. Agora vamos ao que o Larry contou a esses jovens, e também para qualquer um que quisesse ouvir. Que ele foi um agente do governo americano, da CIA, que ele ajudou no cessar-fogo na guerra do Kosovo, que ele encontrou-se com presidentes de alguns países para os quais ele foi mandado para algumas missões secretas. Ele disse também que havia feito alguns negócios com alguns membros da máfia. Apenas isso era a verdade. Só isso, da máfia. Ele nunca foi da CIA, nunca participou de guerra do Kosovo, nunca fez missão secreta, nada. Só que aí, como ele era parte da máfia um pouco, o FBI concordou em compensá-lo financeiramente para ele tornar-se um informante. Então, ele teria que contar o que o grupo estava fazendo para o FBI e o FBI pagaria para ele. Isso é comum ser informante dos Estados Unidos, tá? Então, só que ele começou a contar as coisas para o FBI, que o agente começou a achar, gente, essa história aqui tá tudo sem sentido, tá tudo sem pé sem cabeça, não tô acreditando em nada do que ele tá contando. Ele começou a dar informações do que a máfia estava fazendo, só que o FBI fica em cima e olhou, gente, é tudo falso. Quanto mais o agente investigou, ele realmente descobriu que a única razão pelo qual o Larry aceitou ser parte lá dos informantes é porque ele também estava envolvido em coisas cabeludas da máfia, do esquema. Então, ele queria saber as informações do FBI para passar para o grupo. Então, ele estava fazendo trabalho dos dois lados. Em 2003, vamos voltar aqui, o Larry ele tinha sido acusado de fraude, mas ele só tinha recebido uns anos de prisão. Isso eu estou voltando no tempo, tá? Que eu esqueci de falar para vocês. Então, foi quando ele tinha por volta de 15 anos que ele acabou sendo preso e por causa disso ele ficou na prisão. Então, ele acabou se tornando muito neurótico. Além de ser manipulador, controlador, ele tinha um carisma que as pessoas acabavam acreditando no que ele dizia. O jornal New York Times relatou que, de verdade, o que o Ray era só dono de um bar, de uma casa noturna em New Jersey na década de 80. E de um clube Malibu, também de J.J. Roberts,
Paris. Mas depois eles descobriram que tudo isso aí que ele tinha, não era ele, era a máfia que estava dando dinheiro para lavar dinheiro para ter essas casas. Então, durante que ele estava fazendo as coisas lá, ele acabou conhecendo um homem político famoso aqui nos Estados Unidos e ele tornou-se amigo desse homem, Bernard Kerik, com quem ele trabalhou. Eles andavam de bicicleta junto, ele acabou sendo padrinho de casamento desse homem, que era um homem muito influente. Então, nós vamos continuando a história. Então, ele já estava lá no grupo, metido com todo mundo. Aí o Larry começou a se interessar, como eu falei, por cada pessoa do grupo. E ele descobriu que a Isabela estava atravessando um momento difícil no rompimento do namoro dela. E ele também começou a conversar sozinho com ela, por horas, tentando ajudá-la a superar isso. O grupo começou a perceber que quanto mais tempo a Isabela passava com o Larry, mais ela começou a se abrir. Ela estava assim, mais falante. E depois de passar todo esse tempo com o Larry, apesar que ela parecia uma pessoa que não tinha confiança em si própria, ela começou a desenvolver uma autoestima. E a metade do grupo, que não ficava ouvindo o Larry, também começou a perceber que o Santo estava agindo um pouco diferente. O Santo sempre parecia ter falta de confiança, mas depois de passar o tempo com o Larry, é como se ele estivesse mais confiante em si mesmo. E essas mudanças eram boas, mas alguns dos membros do grupo ainda tinham uma reserva em relação a ele, especialmente quando o Larry e a Isabela se aproximaram demais. O Larry acabou saindo do quarto da filha dele, que ele dormia no chão, para ir dormir no quarto da Isabela, por um tempo. Aí o pessoal questionou isso, por que ele ia dormir lá? Ele disse que a Isabela estava passando por um momento muito difícil, mais difícil do que eles imaginavam, e ele precisava dar apoio constante para ela. No entanto, algumas pessoas sentiram que não era apenas isso, parecia que era uma coisa mais romântica com a Isabela. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal lá, a Cláudia e a Juliana, sentiram que a relação entre Isabela e o Larry estava entrando numa fase, vamos dizer, assustadora. Então, a opinião da Cláudia, ela tinha essa opinião primeira dele, mudou. Por quê? Porque ela ficou um dia sozinha com o Larry. E, aparentemente, eles tiveram uma longa conversa. E que foi incrível. Sobre a vida da Cláudia, sobre as coisas às quais ela estava lutando. E, notadamente, foi como uma sessão de terapia que a Cláudia fez com o Larry. A Cláudia, ela começou a acreditar que ela poderia ter alguns problemas de saúde mental. Esquizofrenia. Isso mesmo. Aí, as duas amigas, Raven e Juliana, ficaram completamente surpresas com isso. Igualmente surpreso quando a Cláudia começou a dizer supostas coisas que aconteceram com ela na infância. Eis que o Larry a diagnosticou com esquizofrenia. O Larry acabou ligando para a mãe da Isabela para dizer que ela não voltaria mais para casa. E quando a mãe dela perguntou, mas por que a minha filha não vai mais voltar para casa? Ele disse, olha, memórias que ela tinha retida vieram à tona e tudo foi revelado. Que ela foi violada quando criança, traumatizada por tudo que ela passou. Aí a mãe dela, né, pensou assim, da Isabela, mas como, gente? O que é isso? E aí a Isabela, com essas memórias que ela começou a ter, que segundo o Larry ele estava ajudando, a menina tentou até tirar a própria vida, mas sobreviveu. A mãe dela disse que isso nunca tinha ocorrido, que nunca aconteceu nada com ela. Aí ele disse, não, aconteceu, as memórias floresceram. E ela lembrou de tudo. Aí a mãe dela, naquele dia, percebeu que ela possivelmente tinha perdido a filha porque tinha feito uma lavagem cerebral nela, esse cara. A Cláudia e o Santos, eles tinham depressão, tá? Mas não por causa desse tipo de coisa, como ele estava contando pro pessoal. Só que aí a Juliana, vendo toda essa baixaria, procurou a administração da escola para perguntar se havia algo que eles poderiam fazer sobre um pai ficar em um dormitório por tanto tempo. E a escola disse que não tinha direito de interferir, porque onde eles alugaram é fora da escola, e claro que o pai de uma menina tem direito a ver ela. Mas eles não podiam se meter nisso. E lá estava o Larry há meses. A dinâmica do grupo estava mudando, as mentiras aumentando. Ele disse que a NATO o enviou quando jovem para Moscou em 1999 para uma missão. Outra vez ele disse que ele ajudou a capturar em Cuba e extraditar uma ativista política americana que estava refugiada. E as mentiras continuavam, e o povo acreditando. E aí estava lá, todo mundo, cada dia um tendo uma experiência com o Larry. E o Daniel vinha lutando para questionar se ele gostava mesmo de ficar com homem ou com mulher, ele tinha uma namorada. Aí ele saiu, foi tomar um café com o Larry. E o Larry disse, não, eu posso ajudá-lo. Não, eu tenho certeza, você gosta de mulher, você não gosta de homem, e além do mais, você está em problemas e você tem que terminar esse namoro imediatamente com essa pessoa que você tem. O cara acabou terminando o namoro por mensagem de texto com a moça. E o Daniel concordou e perguntou, será que eles poderiam conversar melhor, contar as coisas que estavam acontecendo na vida dele? Que ele queria saber sobre desenvolver a masculinidade dele. O Larry disse que ele podia jurar. Então, eles continuaram conversando e tal, até aí nenhuma baixaria, não muito grande. Entre o segundo ano da faculdade, novamente, no final do semestre, todos tiveram que decidir o que iriam fazer durante o verão. E o Daniel, ele não queria voltar mais para casa. Então, ele procurou um apartamento e lá o Larry acabou perguntando se ele e os Santos também queriam se unir a eles e morarem neste apartamento.
e ele disse que ele iria ajudar a renovar esse apartamento, o Larry falou. Mas a Thalia foi a única que disse que não ia, a filha do cara. Ou ela percebeu que o cara já era tantã, mas ela resolveu ficar morando no campus da universidade. Só que os estudantes foram morar nesse apartamento de um quarto, onde o Larry e a Isabela dormiam, enquanto que os Santos, a Cláudia, o Daniel e o Ivan dormiam na sala. Aí entra aqui na história 2 pessoas. O Santos tem 2 irmãs, Yalitza e Felícia Rosário, são as irmãs mais velhas dos Santos. Elas vieram visitar os Santos. A Felícia formou-se na universidade mais cara e uma das mais famosas do mundo, a Harvard, em medicina. Tornou-se parceira romântica do Larry. Quando chegou lá, caiu de amores por aquele fraudador. Aí ela voltou para Los Angeles para ficar lá, né? O Larry mandando bolsas caras, mandando coisas para ela. E ela ficou lá. E aí ele continuou morando, ficou um relacionamento à distância. Só que aí, com o passar do tempo, a Felícia, ela começou a ouvir muitas coisas sobre o Larry. Ela já estava apaixonada por ele, mas aparentemente ela disse que ela sentiu que tinha alguma coisa, o Larry, com aquela moça que ele estava dormindo no quarto, que aquilo não era normal. Mas ele convenceu a moça que não, eu estou ajudando espiritualmente. E pronto. E aí ela mudou e a vida continuou, de vez em quando eles se visitavam. Acontece que a Felícia foi fisicamente, gente, depois mentalmente abusada pelo Larry. Quando o visitava, ele a forçava a ter relações íntimas, ela com desconhecidos, para ele ver. A irmã dela, a Yalitza, que era estudante da Universidade de Columbia, que supostamente também sofreu abuso mental nas mãos do Larry, a Isabela Pollock também, todas estas pessoas tentaram tirar a própria vida quando morando com o Larry, porque ele estava colocando na cabeça desses jovens memórias que não existiam, famílias que queriam tirar a vida deles, família que não os queria como membro porque não o amavam, pessoas que tinham doença mental. No total, as pessoas do grupo, gente, tentaram tirar a vida 12 vezes. 12. A Isabela, a Yalitza, a Cláudia, o Santos e o Daniel. Todos tentaram tirar a vida e alguns deles até 3 vezes. A Cláudia, quando tentou tirar a vida dela, a mãe dela chegou no hospital e viu o Larry e perguntou o que ele estava fazendo lá. A enfermeira disse, não é a primeira vez que ele vem aqui, não. Esse homem vem sempre aqui com alguém que tentou tirar a vida. Eu não entendo como que o hospital nunca falou isso pra polícia, gente. Aí, durante o verão, o grupo ouviu do Larry. Ele começou a falar de filosofia, de vida. Como todos os seres humanos precisam ter prazer, precisa ter relacionamento físico, íntimo, um com o outro. E aí ele disse que como o Daniel não sabia se ele queria homem ou mulher, então ele disse pro Daniel que ele fosse para o quarto com a Isabela e que ele iria ensinar para ele algumas coisas que ele deveria fazer com a Isabela. Isso mesmo. E ele começou a mostrar diferentes coisas que ele poderia fazer com as mulheres, mas que ele podia fazer ali com a Isabela, para aprender. Ele pediu ao Daniel que repetisse o que ele mostrava. Ele ficou insistindo, o Daniel e a Isabela fizeram aquelas coisas que rala e rola, e depois o Larry acabava se juntando no rala e rola. E isso durou muito tempo, mas ele dizia que ele estava dando aulas, que o menino precisava desenvolver. E o Larry começou, gente, a trazer equipamentos, tipo serra de mesa elétrica, ferramentas elétricas, tudo muito caro, que ele disse que ia fazer uma reforma na casa. E ele começou a dizer que as ferramentas dele, caras, estavam arranhadas, quebradas. E aí ele começou a fazer sessões de tortura com o grupo, até alguém confessar que quebrou. E tinha gente que confessava, e não tinha nada quebrado. O Larry estava convencido que alguém fez isso de propósito. Então, sempre que isso acontecia, ele fazia uma reunião familiar na sala de estar, onde ele literalmente interrogava o grupo até descobrir quem estragou as coisas e por que aquela pessoa do grupo teria que pagar. Agora, gente, era absurdo o que ele fazia com essas pessoas, pegar as pessoas pelo pescoço, jogar a pessoa no chão, alguns vídeos eu não posso mostrar aqui, gritar com a pessoa o tempo todo na cara dela, e a pessoa dizia, tá bom, fui eu. E aí ele começava a dizer, você tá me devendo $5.000 agora você tá me devendo $10.000, e foi indo, e ele começou a dizer, aí as pessoas entraram num círculo que elas não podiam sair mais do grupo, porque elas deviam tanto dinheiro de tanta coisa quebrada, e não tinha nada quebrado, gente. O grupo começou a participar desses interrogatórios, ele dizia que a pessoa por algum motivo tinha acabado de fazer isso, mas a pessoa tinha bloqueado. Por isso que ela não conseguia lembrar. E ele ajudava essas pessoas a lembrarem. A pessoa confessava algo que nunca aconteceu e ficava devendo para ele muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? O Larry fez uma conta dele, na matemática dele, que segundo ele, o Santos já devia para ele o equivalente a R$200 mil, de tanto dano que ele causou nas ferramentas dele. Ele disse que o Santos arruinou mais de 50 coisas e que os pais do Santos tinham que pagar esse dinheiro para ele, que ele queria esse dinheiro. Os pais do Santos, eles tinham uma pequena loja de conveniência, não eram milionários nem nada.
Eles tinham informações que o Larry já tinha feito parte da máfia, então eles começaram a ficar com medo. Se ele não ajudasse o filho, o que fazer? Então o pai dele falou, eu quero ir lá na casa ver os estragos que meus filhos fez. Claro que o Larry não deixou. Só que ali a família acabou vendendo joias, tudo, gente, mas tudo, que até a própria casa dele, dos pais dele, foi vendida. No total, a conta já não era mais 200 mil. Eram 800 mil reais. Estou falando aqui em reais porque eu fiz a conversão. Isso mesmo. A família chegou a vender a casa própria com medo que, se não fizesse isso, o Larry iria eliminá-los porque ele era parte da máfia. O comportamento do Larry em relação ao grupo, além da Isabela, começou a se tornar cada vez mais irracional, paranoico. Ele começou a espancar os jovens, como eu falei, até que confessasse algo, algumas confissões bizarras. O Larry começou a fazer coisas com eles para que eles lembrassem de memórias. E aí a pessoa, gente, olha para você ver como é manipulação. A pessoa começava a contar. Uma delas chegou ao ponto de dizer, não, minha família me mandou para cá com o objetivo de tirar a tua vida e a vida de todos do grupo. Olha isso, gente. Era estudante universitário. E eles estavam confessando coisas que não fizeram. Um dia ele pegou o Daniel, pegou um alicate, prendeu a língua do Daniel com um alicate. E ele começou a apertar, dizendo que ia cortar a língua dele. E dizia, você acha que eu estou brincando? Hã? E ele dizia, eu não gostei do que você fez, eu sei que você não ouviu. E aí ele começou a fazer tudo aquilo, dizendo que ele ia cortar a língua dele. E gritava com ele, você não me entende? Sim, não. Gente, foi uma coisa horrível, horrível. Eu não posso colocar um vídeo aqui, mas foi terrível. E aí o menino acabava confessando coisas também que não era verdade. Aí ele dizia que não era mais para duvidar dele, que ele ia quebrar a cara dele, que ele não ia esperar mais nem um minuto. Bom, enfim, depois de tanta tortura ali, ele pegou um martelo, começou a bater no menino até ele dizer a verdade, que ele também quebrou ali as coisas dele. O Larry convenceu o Daniel, porque o Daniel tinha um ukulele, né? Ele convenceu que para ele livrar do trauma, ele teria que quebrar esse ukulele. E o Daniel quebrou. E aí todo o grupo aplaudiu, sendo que o Daniel nunca sofreu trauma nenhum, mas ele disse que ele havia sofrido. Ele fez um elaborado dispositivo de tortura que consiste em dezenas de bolas de papel de alumínio embrulhadas em filme plástico e depois ele forçou o Daniel a colocar nas suas partes íntimas, apertando e quase interrompendo a circulação das partes íntimas dele na frente de todo mundo para ele confessar coisas que ele havia quebrado na casa. E depois ele começou a dizer, as pessoas estavam tentando tirar a vida dele, que as pessoas do grupo foram contratadas para eliminá-lo e ele queria que o Daniel confessasse que ele tinha feito isso. E o Daniel acabou confessando, sendo que nunca fez nada. Nunca teve plano nenhum para tirar a vida dele. Só que aí chegou o ano que o Cláudia e o Daniel foram fazer uma viagem de estudo no exterior. Só que ele disse para a Cláudia e o Daniel que eles tinham que continuar ainda no Skype fazendo o rally rola, que ele ainda tinha que observar para ter certeza que as instruções estavam sendo seguidas. Isso mesmo. O Larry também tinha sido essa namorada de longa distância, a Felícia. Ele a convenceu que a máfia estava atrás dela e que poderia eliminá-la e que ela deveria morar com ele. Isso mesmo. 2 irmãs educadas, faculdades caras, um estudante de medicina, mudaram-se para a casa deles também. Acreditaram na palavra dele. E essa jovem namorada decidiu abandonar a residência dela de medicina alguns meses antes de receber o doutorado e mudou-se naquele apartamento lotado. Só quando se mudou que a Felícia percebeu que o relacionamento da Isabela e do Larry estava longe de ser uma dinâmica de pai e filha. O Larry começou a acordar o Ivan, aquele jovem que foi militar, do sono profundo, batendo panelas, gritando na cara dele 4 horas da manhã, dizendo que era para estimular. E isso foi deixando o rapaz ansioso, muito ansioso, e depois ele começou a colocar coisas na cabeça desse rapaz. O Ivan chegou ao ponto, gente, que ele tirou a própria vida. Entrou ali o 3º ano da faculdade, começaram ali todos. O Larry perguntou ao Daniel se ele ainda questionava se ele gostava de homem ou mulher, porque ele devia estar aprendendo alguma coisa, fazendo as coisas com a outra ali. O Larry viu que as aulas pareciam não funcionar e, para humilhar, o Larry fez o Daniel se vestir de mulher, caminhar pelo saguão do apartamento. Quando ele voltou, ele forçou o Daniel a usar um brinquedo desses, que eu não posso dizer o nome, que algumas pessoas usam para ficar feliz, colocar ali nas partes íntimas e tal. Ele fez o cara colocar aquilo nele mesmo, na frente de todo mundo, isso mesmo. E mandou o cara depois dar uma volta lá no corredor vestido com aquela roupa, com aquela coisa. Ele fez. Ele estava tão desesperado. Ele já tinha tentado contra a vida dele lá dentro do grupo. Ele subiu no telhado, ele olhou para baixo e ele pensou, vou tirar a minha vida aqui. Só que depois ele resolveu que, não, eu preciso sair disso aqui. Mesmo com a dívida imensa que ele tinha. E eu já chego lá o que ele fez. Ele convenceu a Cláudia que os pais dela não a amavam. Porque como os pais dela haviam perdido uma criança antes dela, a família dela não a amava. Porque o amor deles estava totalmente para aquela criança que perdeu. Ele me pega a Cláudia, viaja para a casa da mãe da moça e diz para ela, a senhora não pode amar sua filha, você não tem amor nenhuma por ela. A mãe dela, como não? Ele diz, quando você perdeu sua filha,
você nunca mais pôde olhar para nenhuma outra criança com amor. A mãe dela, você está errado, a minha filha foi o momento mais feliz da minha vida. E ele insistiu que a mãe dela não a amava. E aí a filha pega e vai embora com ele, ou seja, a filha cortou o relacionamento. O Daniel um dia estava lá sozinho, né, pensando na vida dele, o que fazer, e as humilhações eram constantes, eram muitas agressões físicas, aquele negócio de fazer ele se vestir de mulher, andar pelo corredor, tudo isso mexeu demais com ele, que um dia, graças a Deus, ele teve a coragem, ele pegou as coisas dele, ele foi embora e nunca mais ouviu falar do Larry. Ele começou a focar algumas pessoas do grupo que elas deveriam trabalhar a noite inteira no quintal, que elas não deveriam dormir. E se dormisse, seria pouquinhas horas. Ele também trancou o armário de comida para poder controlar o quanto todo mundo comia, né? Que é uma das formas de manipulação. O Larry começou a ter umas erupções cutâneas por todo o corpo, começou a mancar, tinha dificuldade de se locomover, e ele começou novamente com os interrogatórios. Quem dali do grupo tinha colocado coisa tentando tirar a vida dele, por isso que ele estava com aquelas erupções. E aí ele se concentrou em quem? Na Yalitza. E ele começou a ser implacável com ela, intimidando, gritando, espancando, interrogando, até que finalmente ela admitiu que ela foi contratada. Contratada, que o pai dela e a mãe pagaram dinheiro para ela ir lá no grupo para tirar a vida da própria irmã dela, do Larry e de todo o grupo. Gente, olha isso. Essas moças, no começo da história, vocês lembram que eu falei? Elas tinham ido visitar o irmão. Depois uma se tornou namorada. Depois elas já estão morando dentro da casa. Agora uma delas já está confessando que os pais dela pagaram para ela morar lá e tirar a vida do Larry, até da própria irmã e do grupo, sendo que nada disso era verdade. Gente, eu estou falando de moças, estudantes de medicina, a outra estudou na universidade, uma da Harvard, outra na Columbia. E aí, a Felícia, né, e a irmã, elas começaram a entrar em total desespero. Elas não conseguiam acreditar, como que pode, né? Minha irmã tentando tirar minha vida. Só que aí, gente, a Felícia, ela não conseguia acreditar que a própria irmã tinha tentado contra a vida dela, que ela começou a agir de uma forma estranha. Ela começou a falar como criança, a gatinhar, uma cena terrível. A família da Felícia, em total desespero, não podia fazer nada. O filho e as duas moças enfiadas junto com esse grupo. E a Felícia acabou tentando tirar a vida dela também. Porque ela achava que a irmã dela tinha tentado tirar a vida dela, colocando lá algo na comida, na bebida de todos eles. Só que aí um dia, a Felícia, ela foi encontrada no estacionamento, em um local totalmente perturbada, e ela acabou sendo levada por um grupo que a viu para um hospital. E depois disso, ela conseguiu sair do grupo, deixar o Larry e o resto do grupo. Mas mesmo estando longe, ela disse que ela lutava com o que era verdade e o que era mentira. Só que após a saída dessa pessoa, da moça, os interrogatórios do Larry concentraram contra a Cláudia. A Cláudia, ele disse que ela também tinha sido contratada para ele eliminá-lo e fez até que ela admitisse isso. E ele disse que ela tinha que devolver o dinheiro todinho que ela devia para ele, das ferramentas que ela quebrou. E disse que a única maneira dela fazer esse dinheiro seria sendo garota de programa. Isso mesmo. Ele a convenceu e ele criou no website lá um nome falso e ela começou a dormir em hotéis para encontrar vários homens por dia para ficar e ele pegava todo o dinheiro dela. Às vezes era o Larry que buscava o dinheiro e às vezes era a Isabela. Mas uma outra pessoa que conhecia a Cláudia da universidade percebeu que algo não estava bem por causa da aparência da Cláudia e foi na polícia para denunciar um possível tráfico humano, para chamar a atenção, mas eles não acreditaram. Aí essa jovem, ela procurou um jornalista que ela conhecia, ela conversou com algumas pessoas e então o Daniel, o Santos, a Max Gabe e a Juliana foram até um escritor e resolveram contar para esse escritor tudo que eles passaram dentro daquela casa, que é o ponto que o Larry chegou, que o Larry traficando a Cláudia, ele ganhou o equivalente, gente, sentem-se, 10 milhões de reais. Vocês têm ideia de quantos homens ele fez essa menina dormir? Não foram centenas, foram milhares. E aí esse jornalista falou, eu vou investigar esse homem. Eu quero ouvir essa história. A polícia não quer, eu quero. Esse jornalista começou a investigar e ele descobriu que o Larry nunca esteve na Marinha. Ele foi dispensado da Força Aérea apenas 20 dias depois do trabalho e desonradamente ele foi despedido. O cara era uma fraude, uma mentira completa. Esse jornal, gente, expôs tudo em 2019. Acusou o Larry de ser um líder de uma seita. Aí um dos clientes da Cláudia viu o artigo e trouxe para ela e disse, você está sendo traficada? Você quer ajuda para sair disso? Ela leu e ela começou a pensar, será que eu estou sendo traficada? Será que eu fiz uma lavagem cerebral? O cara foi embora. Só que aí naquele dia, o Larry e a Isabela chegaram no quarto do hotel dela e a acusaram que ela estava contando para as pessoas o que estava acontecendo. Ele despiu a Cláudia, colocou um saco plástico na cabeça dela, bateu muito nela e deixou ela sentada na frente de um ar-condicionado gelado, amarrada. A Cláudia pensou que aquele eram os últimos momentos da vida dela. Só que a Isabela era encarregada sempre de gravar tudo. E gravou também isso. E aí eles foram embora. Só que naquele dia, ela começou a pensar, gente,
eu sou vítima de tráfico humano, isso aqui é uma seita. Ela ligou para um ex-patrão dela, contou tudo, esse empregador dela disse para ela, olha, deixa tudo para trás, eu estou te mandando uma passagem de trem, pega esse trem e vai embora. E ela fez, e ela se livrou dele. A polícia, então, depois de tudo no jornal, começou a investigar as acusações. Como que a faculdade permitiu que um pai ficasse tanto tempo em um alojamento estudantil? Mas a faculdade diz, não, aquilo não é parte do alojamento estudantil. Eles alegaram que nunca receberam nenhum relato de quem ficou lá, dessas coisas. A Isabela, gente, como eu falei, havia gravado todos esses abusos físicos, aquelas coisas, aquelas baixarias que eles fizeram, os psicológicos e tudo mais, que eles sofreram. E lá o Larry foi acusado na justiça por crimes federais, crimes que foram de conspiração, de extorsão, de tráfico humano, trabalho forçado, evasão fiscal, lavagem de dinheiro. E foi somente ali que a Felícia percebeu o dano psicológico que o Larry havia causado. O tribunal determinou que ela não era responsável, não estava envolvida na extorsão nem nada. Nunca aconteceu nada com esses jovens. Portanto, a Isabela foi acusada por lavagem de dinheiro. A Cláudia estava num estado, gente, tão deplorável, de espírito, tão ruim do que aconteceu com ela. Mas ela depois, e o Larry, na época, depondo 63 anos. Gente, tudo isso foi num período de 10 anos. É que se eu ficar contando aqui, isso aqui dá 5 vídeos. Ele foi considerado culpado sobre todas as acusações e foi receber uma prisão de 60 anos. O mais difícil foi que a Isabela, ela fazia parte do grupo, ela sofreu muitas coisas, né? Mas, como ela ajudou a lavar o dinheiro, os 10 milhões de reais, depositando na conta de outras pessoas, eles não acharam que as outras meninas que recebiam o dinheiro sabiam onde o dinheiro vinha. Então, e como ela gravou tudo isso, ela acabou pegando uma pena de 5 anos. Muitos jovens, eles não conseguiram, depois que saíram de lá, falar com as famílias deles por muito, muito tempo, alguns até anos. Mas depois a razão foi voltando e depois eles começaram a lembrar que, meu Deus do céu, olha ao ponto que eu cheguei. Como que eu testemunhei essas coisas? Como que eu falei esse absurdo? Aí a Yalitza lembrou que o Larry teve uma ação de despejo na casa dele. E ela foi lá, só que ela foi lá para ser contra o dono da casa. Meu Deus do céu, ela testemunhou que os pais dela vendiam substâncias ilícitas há anos. Isso não é verdade, né? Eles tinham uma loja de conveniência. E que os pais a venderam também para o tráfico humano, desde quando ela era criança. Por isso que ela tentou tirar a vida lá atrás. E que os pais dela prometeram dar $1 milhão para ela se ela eliminasse o Larry. Tudo isso saiu lá. E depois a menina começou a pensar, meu Deus do céu, olha quanta coisa que eu fiz. E a Yalitza tentou tirar a própria vida 3 vezes. Durante o período que o Larry morou com esses jovens, ele barbarizou cada um deles. Ele fez lavagem cerebral. Durante a investigação, o FBI descobriu um arquivo no computador do Larry dele. Sabe o que ele estava pesquisando? Como os líderes de seita podem manipular e controlar seus seguidores. É isso mesmo, ele estava aprendendo pelo YouTube. Os advogados de defesa argumentaram que o Larry foi pego em um delírio de grupo, criado pelos amigos, colegas lá que fizeram tudo isso, alguns dos quais sofriam de doenças mentais. Eles tiraram a vida dele por causa de problemas que eles tinham. E disse que tudo isso era uma conspiração fantástica. A gente até acreditaria, né? Mas foram tantas pessoas. Muitas das pessoas acreditam que a Thalia deveria ter sido responsável nesse caso, porque foi ela que trouxe o pai para a escola. Não, claro que não, porque ela nem participou, ela nem foi morar junto com ele. Tudo bem que ela trouxe o pai, o doido, o tantão, para morar lá, mas depois ela nem foi morar com esse pessoal. A primeira vítima, certamente, de lavagem cerebral foi a Thalia. A Thalia achou que o pai dela passou todos aqueles anos na cadeia por uma conspiração do governo com a mãe dela. O governo americano queria eliminá-lo. Ela acreditou tudo isso. A Thalia, anos depois, se formou em Direito. Isso mesmo. Tornou-se uma advogada. Hoje trabalha como assistente legal e não tem mais contato com o pai dela. Agora o triste, gente. Os 3 irmãos, Yalitza, Felícia e Santo, onde que eles estão? A Yalitza, hoje em dia, ela é uma artista. A Felícia trabalha como cientista, aquela que se formou em medicina. Ela trabalha de cientista coletando dados no ramo da medicina, que é um ramo bem específico da medicina, e ela coleta dados e coloca em uma database para que outros cientistas possam avaliar, né, para caso de doença e tudo mais. A Felícia hoje trabalha, como eu falei, lá ela se recuperou. Agora o mais triste nessa história, gente, foi o Santos. O Santos chegou a ser internado no hospital psiquiátrico, depois ele se tornou um mendigo e a família perdeu o contato com ele desde 2013. Ai, gente, que dó. Eles não sabem mais dele. Para vocês verem o grau de manipulação desse homem, profissionais, pra vocês terem ideia, foram fazer uma avaliação psicológica do Larry. Gente, psicólogos, forenses, psiquiatras, eles disseram para o juiz que o Larry era tão bom, mas tão bom no que ele fazia, que ele tinha 1000 facetas, que não havia como eles fazerem uma avaliação psicológica
própria. Mas ele, com certeza, sofria de narcisismo e era histriônico, personalidade histriônica, uma pessoa mentirosa, pessoa que mente o tempo todo. Não o colocaram como psicopata, mas que eu acho. Olha a vida desses jovens. Ele destruiu a vida de todos. O Ivan tirou a própria vida. Esses jovens 12 vezes tentaram tirar a vida dele. Rapazes dentro de universidade famosa, estudando coisas, sabe, profissões nobres. Terminaram assim. Muita gente se pergunta, a Isabela merecia ser punida? Gente, a Isabela sofreu o mesmo tanto de abuso que as outras pessoas. Eu acho que a lavagem de dinheiro ainda não foi nada perto. Ele não fazia a Isabela, a Cláudia, lá, fazer aquelas coisas com o Daniel. Da mesmo jeito que as meninas faziam coisas mandadas por ele, a Isabela fez também. E eu acredito que a pena da Isabela de 5 anos foi justa. Apesar dela lavar o dinheiro, ela pegava esses 10 milhões de reais que foi feito de programa da Cláudia. O que ela fazia, ela pegava esse dinheiro, como eu falei antes, e colocava na conta de outras pessoas. Então isso é lavagem de dinheiro. Mas eu acho que isso equivale à mesma coisa que os outros. A outra confessou que a mãe ofereceu $1 milhão para terminar com a vida de todo mundo. O outro confessou que ele estava colocando coisas na comida do Léo para tirar a vida dele. Ou seja, todos eles faziam tudo isso sob manipulação. Mas muita gente não concorda. Todo mundo acha que a Isabela deveria receber a mesma punição do Larry. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Ela deveria receber a mesma pena do Larry? Ou vocês acham que ela foi apenas uma vítima? Eu vejo vocês em breve. Eu acho que se vocês gostaram desse caso, acharam interessante, eu gostei para o YouTube entender que a vida é bom. E recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.